Olá, pessoal dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Vamos dar aqui prosseguindo, os nossos estudos na modalidade remota. Hoje a nossa aula é sobre a Antiguidade Ocidental. Vejam, nós já estudamos a Antiguidade Oriental, mais especificamente a Mesopotâmia e o Egito. E hoje nós vamos falar da Antiguidade Ocidental. Hoje a nossa aula, quando a gente fala de Antiguidade Ocidental, a gente lembra principalmente da Grécia e da Roma Antiga, certo? Hoje nós vamos dar início ao estudo da Grécia Antiga, ok? Então, quando a gente fala da Grécia Antiga, é importante, a princípio, a gente saber aonde ela estava localizada, né? Porque hoje, quando a gente fala da Grécia, a gente lembra de democracia, a gente lembra dos Jogos Olímpicos, a gente lembra das ilhas gregas, mas é bom se frisar onde era que a antiga Grécia estava localizada, né? A maior parte da Grécia Antiga estava localizada no sudeste da Europa, certo? Por quê? Porque nós vamos ver que uma partezinha dela estava localizada também na Ásia, né? É aquela parte que a gente fala de Grécia Asiática, ok? Então, pois bem, quando a gente fala da Grécia Antiga, para vocês entenderem melhor, eu sempre faço uma divisão, né? Do ponto de vista regional, a Grécia Antiga ela se dividia em Grécia continental, né? E aí ela pegava aquela parte sul da Península Balcânica, a Grécia Insular, ela era formada principalmente pelas ilhas, né? Quando a gente fala de insular, tem que se lembrar de ilha, mas principalmente aí as ilhas dos mares Egeu e do Mar Jônico. Outra coisa que a gente precisa entender é que além da Grécia continental e da Grécia insular, havia sim a parte da Grécia asiática, né? Que ficava na Ásia Menor, certo? Então aí vocês têm uma noção do ponto de vista geográfico como era essa divisão da Grécia Antiga. E agora nós vamos estudar um pouco da história, né, da Grécia Antiga, que muitas coisas nós vamos perceber que nós utilizamos hoje são reflexos do que a sociedade grega deixou para nós, né? Muita coisa. Com o passar das aulas, hoje é apenas uma aula introdutória para vocês terem noção de localização, tempo, espaço, o que era essa Grécia Antiga, e depois a gente vai ver o quanto essa civilização da Grécia Antiga, principalmente aí de Atenas e Esparta, nos influenciou até os dias de hoje, né? Mas muito antes disso, nós precisamos ainda estudar duas civilizações, né? Uma delas é a civilização cretense. Todas as vezes que a gente dá início ao estudo da Grécia Antiga, a gente precisa compreender a civilização cretense. Ah, professora, mas por quê? Porque essa civilização influenciou muito a civilização grega, né? A primeira coisa que vocês precisam ter noção é que Creta era uma ilha, então estava na Grécia insular, a parte da Grécia formada por ilhas, né? Quem é avantajado socioeconomicamente geralmente faz hoje viagens turísticas às ilhas gregas, né? Porque são belíssimas. As ilhas gregas que ficam principalmente, né, localizadas lá no Mar Egeu, certo? Então vamos lá, olha. A ilha de Creta, veja, nós estamos estudando a civilização cretense. E a ilha de Creta estava localizada, a ilha de Creta estava situada, era a maior
ilha do mar Egeu. Só que a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: os cretenses não eram gregos. E como é que a senhora sabe isso, professora? Quando a gente chegar na escrita, eu explico melhor para vocês. Mas foi o berço, né, de uma civilização antiga que influenciou demais os gregos. A economia cretense, ou seja, dos povos que habitavam a ilha de Creta, que ficava situada no mar Egeu, a economia era baseada principalmente na produção de cereais, criação de gado e aproveitamento dos recursos do mar, né? Que mar? Mar Egeu. Se a ilha de Creta era a maior ilha do mar Egeu, então eles aproveitavam o que se pudesse desfrutar do mar Egeu. Mas eles produziam vários cereais, né? E criavam gado, não só gado, eles também criavam porcos, mas a produção maior era aí de gado, certo? Além dessas atividades econômicas, os cretenses baseavam a sua economia no artesanato e no comércio, né? Observem que para a prática do comércio, isso também está ligado à navegação, né? Nós vamos ver aí mais à frente que várias civilizações, né? Civilizações da Grécia Antiga precisaram praticar a navegação justamente para desenvolvimento do comércio, tendo em vista que ficavam situados em ilhas, né? Tá bom, professora. E a sociedade cretense, desse lugar que a senhora está afirmando tanto? É porque a gente precisa conhecer Creta, a gente precisa conhecer a economia cretense, a gente precisa conhecer a sociedade cretense para a gente entender um pouco da Grécia Antiga, certo? Pois bem, a sociedade cretense, quem era que governava esse povo, professora? Os reis. E onde era que esses reis ficavam? Nos palácios, né? Então, aí nós estamos vendo o surgimento dos palácios, os reis, né? Que era o grande administrador. E como era que ele administrava? Recolhendo impostos, né? Para abastecer os celeiros reais. Esses impostos que muitas vezes vinham em forma de cereais, né? Então, isso é muito importante que vocês saibam que dentro da civilização cretense já havia essa troca, já havia esse poder administrativo. Observe que nós estamos falando de uma civilização da antiguidade ocidental, ou seja, antes de Cristo, né? Mas já havia todo esse aparato organizacional lá em Creta, certo? Dentre esses palácios, gente, é bom a gente entender que o mais famoso, o mais rico, o mais poderoso foi o Palácio de Knossos, né? Então, era um palácio gigantesco, de proporções, assim, enormes, com um aparato administrativo sem igual, né? Então, já havia toda essa arquitetura de uma forma brilhante naquele momento, em que havia uma administração real que ficava em um palácio, que cobrava impostos da população, né? Então a população precisava trabalhar como a gente hoje, né? A gente trabalha para pagar vários impostos. Naquela época também havia essa cobrança de impostos pelo rei à população, certo? Uma outra coisa que a gente precisa saber. Professora, como é que se sabe disso? Né? Como é que se tem noção disso? Muitos pesquisadores, eles perceberam que o tipo de escrita dos cretenses, vejam porque eu falei que os cretenses não eram gregos. Eles tinham um tipo de escrita chamada linear A, escrita linear A. E aquele tipo de escrita não era o tipo de escrita dos gregos.
E aí, olha como a pesquisa é brilhante, como a pesquisa instiga, como a pesquisa traz resultados, né? Eles chegaram à conclusão que os cretenses não eram gregos, né? Mas por volta de 1450, a ilha de Creta ela foi completamente abalada, né? Muitas coisas ainda são incertas, mas o que se tem notícia e o que ainda se defende é que isso foi provocado principalmente por vários incêndios provocados pelos aqueus, né? Esses aqueus que vão dominar e que vão aí trazer uma nova população, uma nova civilização, que é o tema da nossa aula, da nossa próxima aula, né? Então, hoje a gente fecha com a ilha de Creta para a gente iniciar o estudo da Grécia Antiga. Então, lembrar da Grécia Antiga, saber a sua localização, como estava dividida, qual era a sua economia, por que precisa se estudar a ilha de Creta, né? Uma das ilhas gregas, hoje ponto turístico, né? Aí extremamente famoso do ponto de vista internacional, né? As ilhas gregas que ficam situadas principalmente no mar Egeu, lá na Europa, ok? Então fiquem com Deus e na próxima aula a gente se encontra. Eu vou falar um pouco de uma outra civilização lá da Grécia Antiga, ok? Até mais, muito obrigada a todos.